Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz a todos. Hoje nós tivemos o nosso culto de oração, nossa casa de oração, aqui em nossa igreja, foi uma bênção. E eu queria repartir com vocês um pouquinho da nossa reflexão de hoje, e eu espero que Deus fale ao seu coração. O texto que a gente refletiu está em Gênesis capítulo 12, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Até aqui. Então Deus, ele chama Abraão para uma grande missão. Então a partir da vida de Abraão, iniciaria uma grande nação, um grande povo. Então, realmente, de fato, uma missão espetacular que Deus tinha para a vida daquele homem. Para Abraão viver a missão que Deus tinha para ele, Abraão precisou obedecer à voz de Deus. Então, Deus, de maneira muito enfática e objetiva, disse o seguinte, no versículo 1, parte B: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai. Então Abraão recebe essa ordem do Senhor e ele obedece. É uma obediência radical, uma obediência que impacta, inclusive, em romper com o seu ciclo familiar. Abraão, então, ele sai de todo o contexto familiar, de parentes, e ele sai da sua terra. Provavelmente ele vivia num contexto de idolatria, de pecado, um contexto de relacionamentos tóxicos. Então, para Abraão viver o plano de Deus, o plano que Deus tinha para a vida dele, ele precisou, então, romper aqueles ciclos, né? Então, Abraão rompeu de fato, ele obedece a Deus e ele vai, ele ouve a voz de Deus e ele segue, então, aos comandos do Senhor. Irmãos, o que isso tem a ver com as nossas vidas? É o seguinte: nós queremos viver os planos que Deus tem para nós. Nós queremos viver a missão de Deus. Nós queremos experimentar e viver a vida e a abundância que Cristo tem para nós. Só que muitas vezes, para a gente viver aquilo que Deus tem para nós, a gente vai precisar romper aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está empatando da gente viver aquilo que Deus tem para nós. Então, o que tem te empatado, o que tem te impedido de viver a vida de Jesus? O que tem te impedido de você ser uma bênção, de você ser uma pessoa diferente, de você ser uma pessoa amorosa, que estende a graça de Deus? O que tem te impedido? O que tem paralisado a sua vida? O que tem empatado você de você ser uma bênção no contexto da igreja, no contexto da sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa? O que tem te atrapalhado para você então viver maravilhas? Para você viver uma vida diferente com Jesus, uma vida abundante, você precisa romper algumas coisas, algumas prisões, algumas armadilhas espirituais que você esteja vivendo, talvez. Você precisa romper com isso. E como que rompe? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. A obediência, ela custa muito. A gente vai ver na Bíblia que quando Jesus fala sobre o discipulado, então o discípulo, para seguir a Jesus, ele precisa negar a si mesmo. Ele precisa negar as suas vontades, negar os seus desejos. Precisa tomar sua cruz e seguir a Jesus. Jesus nos chama então para ser testemunhas dele. E a gente só vai ser testemunha, a gente só vai ser uma bênção, a gente só vai viver o plano que Deus tem para nós, que é espetacular, quando a gente romper com algumas coisas que nos tem empatado, que nos tem paralisado, que nos tem deixado as nossas vidas espirituais
fracas, fragilizadas. Então, se você tem vivido, na verdade, se você não tem vivido uma vida de abundância com Jesus, é porque talvez você precisa romper algumas coisas. E interessante, meus irmãos, que Abraão precisou romper com o seu contexto familiar ali, com os seus parentes. Queridos irmãos, talvez tem questões nas nossas famílias, parentes, nos nossos ciclos ali de familiar que talvez tenha nos impedido de viver uma vida com Jesus. E é então o momento de reavaliar, momento de repensar, momento de pedir discernimento, graça, sabedoria do Senhor, para que nós tomemos então uma decisão, para que a gente se posicione e obedeça ao Senhor. Então o Senhor talvez esteja gritando no seu coração, falando ao seu coração: olha, rompe com isso, me obedece, seja uma bênção, faça a diferença no reino de Deus, seja uma pessoa útil no reino de Deus. Eu espero que essa reflexão que mexeu muito com o meu coração e tem mexido, eu espero que ela fale também, mexa com você, te chacoalhe para você ser uma bênção. Abraão foi uma bênção. Deus usou a vida de Abraão de maneira espetacular. E que Deus possa usar a sua vida, a minha e a sua vida, de maneira espetacular, extraordinária, sobrenatural. Mas obedeça ao Senhor e rompa com tudo aquilo que tem te impedido de viver uma vida de abundância com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.